que o desempenho acaba vindo lá com a escalabilidade, porque você aumentou a demanda, você tem que dar conta daquela demanda, né? Mas a palavra certa é desempenho, não usa escalabilidade não. Disponibilidade. Não. Não, é... redundância. Não foi diretamente ao ponto. Vai, tenta de novo. Porque replicar é redundante, né? Mas vai, tenta de novo. Tolerância à falha. Né? Você quer ter redundância porque se um falhar, tem o outro para trabalhar. E aí você aumenta a... Qual é a palavrinha? Confiabilidade? Hã? Disponibilidade? Não. Tolerância à falha faz você aumentar a... E aí eles estão falando de disponibilidade. Eu falei que disponibilidade é justamente a palavra que eu não aceito. Confiabilidade? Confiabilidade. Porque o aumento de desempenho também aumenta a disponibilidade, né? Disponibilidade vem tanto da confiabilidade quanto vem tanto da tolerância, melhor dizendo, não vem da confiabilidade. A disponibilidade vem da tolerância à falha e vem do aumento do desempenho. Porque se falha não fica indisponível, porque você tem redundância, e vem do desempenho, porque se tiver um monte de gente usando, você não vai ficar sem ser atendido porque está sobrecarregada. É indisponível, a definição de indisponível é não dá para usar agora, estou tentando usar agora e eu não consigo. Por quê? Não interessa. Porque não quer te atender por causa de preconceito, porque não quer te atender porque morreu, porque não quer te atender porque está quebrado, porque não quer te atender porque está atendendo o outro. O fato é, você quer ser atendido e não está podendo ser atendido. Isso é o significado de indisponível. Tá? Já quando você pensa em confiabilidade, não. Confiabilidade tem a ver com estar funcionando. Não ter falha. Inclusive a definição de confiabilidade que a gente vai ver depois no outro slide é isso, né? É o período médio que você funciona sem ter nenhuma falha. Isso é um serviço confiável. Tá bom. E aí a gente fala quando fala de replicação, a gente fala de consistência. Por que a gente fala de consistência no contexto de replicação? Os dados distribuídos, eles podem estar inconsistentes. Inconsistente, né? Um está com uma versão mais velha, outro está com uma versão mais nova, ou em um lado você vê uma ordem de operações, mas no outro você vê numa ordem diferente. Num primeiro você comprou X, depois vendeu Y, no outro primeiro você vendeu Y, depois que você comprou X. E aí a gente começa a falar sobre modelos de consistência, porque consistente mesmo seria manter todas as réplicas 100% iguais em todos os lugares o tempo todo. Por que a gente não faz isso? Manter todas as réplicas 100% igual em todos os lugares o tempo todo? Gera desperdício? Custo, desperdício de recursos, né? Custo não é dinheiro, né? Mas é custo computacional, memória, comunicação em rede. Você acaba comprometendo o seu desempenho. E aí a replicação que você fez no início de tudo para aumentar o desempenho, vai tudo isso embora, porque você perde mais tempo atualizando as cópias do que realmente usando esse monte de cópia para ter um ganho de desempenho. Um problema que não existe quando a operação é só de leitura, né? Quando a operação é só de leitura, você não precisa se preocupar com manter as coisas consistentes. Mas quando são dados que você pode escrever também, aí é que dá um pouco de trabalho. Então manter tudo exatamente igual o tempo inteiro, a gente não quer, porque tira da gente a vantagem que a replicação cai, que é o desempenho. E aí o que a gente faz então, já que a gente não vai manter tudo igual o tempo inteiro? Só muda no outro quando for acessar o dado, né? Só faz a consistência quando for acessar o dado. Ah tá, a gente refletiu sobre essas coisas, é verdade, né? Você, ao invés de manter tudo atualizado o tempo inteiro, você pode atualizar só quando alguém precisa ler, mas ainda assim é para uma solução em que todos vão enxergar a mesma coisa. É que eu só não preciso mudar porque não tem ninguém lendo ainda, mas quando alguém for ler, ele vai ser atualizado e eu vou obter a mesma informação que todos que estão tentando acessar esse repositório têm. Tá legal. E o que mais dá para fazer? Alguma solução que não envolva todo mundo ver sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma ordem e tal? Você flexibiliza, né? Você tem
Porque esse que é o ponto, que é o tema agora da aula. Eu posso flexibilizar o meu conceito de consistência. Ao invés de dizer que está consistente se tiver tudo igual o tempo todo, eu defino alguma margem para eles estarem diferentes. E aí uma possibilidade é margem no valor absoluto que você armazena. Tipo, temperatura de uma sala, eu defino que eu tolero uma margem de meio grau. Então, se num lugar tiver 30 graus, no outro tiver 30 graus e meio, no outro tiver 30 graus,2, eu digo que o repositório está consistente. Porque não está variando mais do que meio grau ali. Eu posso definir também uma idade do meu dado. Se o meu dado não for mais antigo do que um dia, né, que foi o exemplo de um colega de vocês aqui, eu digo que aquela informação é válida, mesmo que não represente exatamente o agora, mas pelo menos representa 24 horas para trás e dali para trás ele representa uma coisa real, né? A questão é ver se dá para você lidar com um atraso de 24 horas na informação. Em alguns casos o atraso pode ser só de 10 segundos, e 10 segundos não vai mudar nada, né? Tipo, temperatura da minha sala. Para que eu vou? 10 segundos vai mudar alguma coisa? Né? Não. 10 segundos pode significar muita coisa numa outra situação, por exemplo, um prédio pegando fogo. E 10 segundos é uma vida que se perde. Vamos lá. E aí a gente começou a refletir sobre algumas flexibilizações para a gente dar no nosso conceito de consistência. O primeiro deles foi a consistência contínua, que é esse de deixar os dados variarem alguma coisa, né? Seja na idade, seja no valor absoluto e seja no... Tem sempre um outro que eu esqueço, gente. Com relação às operações de atualização, se elas podem inverter, tipo, primeiro eu somo, depois subtraio, ou primeiro eu subtraio, depois somo. O resultado final é a mesma coisa, mas em algumas situações você pode fazer as operações em ordens trocadas. Em outros casos não, existe uma grande diferença entre primeiro você tirar R$100 da sua conta, depois você botar 50, e você botar primeiro 50 e depois tirar 100. E se você não tinha nada e você já tirou 50, você entrou no cheque especial. Mas se você não tinha nada, botou 100 depois tirou 50, em nenhum momento você ficou devendo ao banco. Tá? Tá legal. E aí a gente falou, além da consistência contínua, a gente falou da consistência sequencial e da consistência causal. Vocês conseguem me explicar um pouquinho o que é essa consistência sequencial e consistência causal? Sequencial, todos os dados têm que estar na mesma sequência, né? Todos os dados lidos por outro usuário têm que estar na mesma sequência. Isso é um pouco mais preciso que isso. Com foco nas operações. Como a gente fala de um repositório de dados, as operações são o quê? Leitura e escrita, né? Não tem mais nada para você fazer. A gente entende a atualização como sendo uma escrita também. Tá, então as operações são de leitura e de escrita. Então o que é uma consistência sequencial e uma consistência causal em função das operações que são realizadas sobre um repositório de dados? Você pegar as operações sequencial. As operações de dados tem que ser uma sequência linear. O que você chama de sequência linear? Não. Se você pega a ordem de... Como é que foi a palavra que você usou? Operações. Você pega a ordem de operação de um e de outro, vai ser a mesma. Quem é um e quem é outro? Dois sistemas. Nós. Isso. Sistema distribuído tem nós e todos os nós têm que ver as operações realizadas sobre aquele repositório na mesma ordem. Se é primeiro tirou 50, depois botou 100, todo mundo enxerga nessa ordem, ninguém enxerga numa ordem diferente. Tipo, primeiro tirou 100, primeiro botou 50, depois tirou 100. Nem lembro acho que eu falei, né? Mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Tá bom? Então na consistência sequencial todo mundo vê na mesma ordem. E na consistência causal? Depende do tipo de operação, né? Se é o... Esqueci o nome agora. A memória de vocês realmente é volátil, né? Eu não tô nem lembrando se eu vi. A mensagem que eu passo... Eu lembro das bolinhas, mas eu não consigo colocar em palavras para explicar, entendeu? Tem aqueles dois tipos de operação, né? Uma encadeada com a outra.
falhou o nome agora. E tem uma relação de precedência, né? Tal exatamente. aconteceu antes, tal aconteceu depois. Falhando o nome agora dela. E tem aquele que não tem Que não precedência, depende de nada. né? Só lembra das linhas. Lembra? A Brenda falou, pô, tem que ter as linhas. Se não tiver as linhas, não. Botar em palavra é muito difícil, é mais fácil. Se quiser um desenho ali as linhazinhas, mas pô, palavra não dá. Aí ele não fala, depois deixa de escrever as linhas, fica as linhas. É porque não é aula de arquitetura, é lá que vocês colocam linhas e desenham, AutoCAD. Se bem que vocês gostam de front, né? Front é a parte que a gente desenha. Não, odeio. Hã? Odeio front. Eu também não gosto de front, não. Ficou horrível, não sei escolher as cores. No final das contas fica a caixa botão, tudo preto, branco e cinza. Vamos lá, a palavra que vocês estão procurando para aquilo que você não pode determinar se aconteceu antes ou depois é concorrente. Isso. E vocês têm que saber concorrente, porque concorrente é o conceito mais importante, na minha opinião, pelo menos, que vocês aprendem lá em sistemas computacionais. Que não é ao mesmo tempo, existe uma diferença entre ao mesmo tempo e concorrente. Ao mesmo tempo tem que ser junto, um de um lado e o outro do outro. Concorrente só significa que os dois estão disputando. Mas pode intercalar, pode ser primeiro um, depois outro. Mas eles concorrem. E aí quando é concorrente não tem relação de quem é antes ou quem é depois. E aí no momento em que tem uma relação de uma operação aconteceu antes e a outra depois, é nessa ordem que todo mundo tem que ver. Mas quando não tem uma relação de quem foi antes ou quem foi depois, aí pode ser em qualquer ordem. Mas se for sequencial, né, seja lá qual foi a ordem que for escolhida por um, todos os outros têm que ver na mesma ordem. E no causal não, no causal qualquer outro pode ver em qualquer ordem. Tipo, A e B é concorrente, então um nó pode ver AB, o outro nó pode ver BA. Né? Se fosse ABC e os três concorrentes, aí você faz todas as combinações aí. ABC, ACB, CBA, CAB, tudo tá valendo. Já no sequencial não, se um viu CBA, aí todos os outros têm que ver CBA. E aí essa é a diferença de consistência sequencial e consistência causal. Sequencial todo mundo vê na mesma ordem, causal, se as operações forem concorrentes, não importa a ordem que vê. Ah, mas as operações não são concorrentes. Então, meu amigo, se ela não é concorrente é porque ela já tem ordem. Se ela já tem ordem, tem que respeitar essa ordem. Porque existe uma relação de causalidade entre elas. Essa questão do decedência aqui é porque existe uma relação de causalidade. O B não pode ter acontecido sem o A ter acontecido. E a gente até deu esses exemplozinhos aqui, ó. Cadê? Não, esse aqui é o do sequencial, vamos pro causal. Ó. Aqui é processo P1, que está no nó 1, ele quer escrever o valor A no item de dado X, mas o processo P2, que está no nó 2, outro nó separado, ele quer escrever o valor B. Mas não tem nada a ver o A que o P1 quer escrever com o B que o P2 quer escrever, sabe? Foi aquela decisão totalmente arbitrária e própria do valor que ele quer escrever. Então é concorrente, um depende do outro, que é diferente desse cenário aqui, em que P2, antes dele decidir o que ele vai escrever, ele lê. Porque provavelmente, muito provavelmente, esse valor que ele está optando por escrever é em função do valor que ele leu. Se ele tivesse lido 10, B seria 15. Mas se ele tivesse lido 20, B seria 25. Então aqui existe uma relação de causalidade, porque o valor que o P1 colocou em A tem um impacto no valor que o P2 vai colocar aqui no valor. E aí, se você estabelecer uma relação de causalidade, aí na consistência causal todo mundo tem que respeitar essa ordem de causalidade. Ou seja, se aqui escreveu A, depois leu A, escreveu B, então todo mundo tem que ver primeiro A, depois B. Esse aqui está violando o critério de causalidade, porque esse aqui está vendo primeiro B, depois está vendo A. Não está vendo A e B. Aí se fosse BA em cima, BA embaixo, também não poderia. Tá? Porque esse cara aqui já viu primeiro A, depois B. Quando eu tiro essa operação de leitura, agora não existe mais uma relação de causalidade entre a escrita do valor A e a escrita do valor B, são concorrentes. Sendo concorrente, para causalidade, qualquer ordem está valendo, para a consequência causal. Então esse aqui lê BA, esse aqui lê AB e temos consistência causal. Temos consistência sequencial aqui? Não.
Não, porque um está vendo BA, o outro está vendo AB. Corrijam isso aqui para mim para ter consistência sequencial. Mas seria tudo AB. É uma possibilidade, os dois lerem AB, né? Então P3 poderia, você troca o P3 para ser AB, né? Tem alguma outra maneira de resolver isso? Trocar o 4. Hã? Trocar o 4. Trocar o 4 da quê? PA. Vai ficar certo se trocar o 4 da BA? Não, porque ocorreu AB. Não, mas é. O AB tirar o tem P3. sequência. Hã? Tirar o P3. Não, não tem tirado, você tem que se virar porque tem ali. Tem que adicionar o AD. Vamos lá, José, você acha que se botar BA embaixo dá certo, né? Ele diz que está errado. Se resolve com ele de respeito que ele é mais velho, hein? Vai lá. Eles são independentes um do outro, né? O P1 e o P2 são independentes um do outro, então não tem. Não é P1 e P2 que são independentes um do outro. É, É acho- o WXA acho que e o WXB que são... Concorrentes. Eu não sei porque você fica inventando palavras diferentes para falar as coisas. Eu falo concorrente e o cara com independente. Eu falo, respondam tudo, menos disponível. Quando eu perguntei para hoje o que a gente ganha de replicação, qual foi a primeira resposta? Você não estava aqui, mas qual você acha que foi a primeira resposta? Disponível, pô. Claro, pô. Tá? Então, entendeu por que pode ser BA? Porque a escrita de A e de B são concorrentes. Enquanto você está olhando só para P1 e para P2, ainda não tem relação de precedência ali. Começou a ter relação de precedência aqui, porque esse cara leu primeiro B, depois ele leu A. Então agora, para eu ter uma consistência sequencial, todo mundo tem que ver nessa ordem. Primeiro B, depois A. Não pode ficar cada um vendo numa ordem diferente. No sequencial, no causal, qualquer um pode ver em qualquer ordem. Então todas as possibilidades de intercalação é que só com 2 a gente só fica com 2 possibilidades, né? Mas se fossem com 3 ou com 4 operações de escrita, aí você podia fazer a bagunça que você quisesse. Então a ordem da escrita não importa. Quando as operações são concorrentes, não fala diferente disso. Você tem que analisar se as operações são concorrentes. E se você não sabe, você tem que aprender isso antes de você analisar se existe consequência causal ou sequencial. Enquanto você não souber responder se aquelas operações de escrita são concorrentes ou não, você não consegue fazer o resto do exercício. Tá bom? E aí, o que eu queria mostrar para vocês na aula passada que eu não mostrei foi isso aqui. Imagina um processo P1 que ele armazena numa variável X. As variáveis aqui elas são compartilhadas por todos os processos, tá? Pensa que é um repositório comum de dados, tá? E o X recebe 1 e aí ele imprime o valor de Y e Z. O P2 faz o Y, recebe 1 e imprime o valor de X e Z. E o P3 faz Z, recebe 1 e imprime o valor de X e Y. E aí a gente pode intercalar essas operações de várias maneiras, né? E a gente quer analisar se a intercalação que está saindo, esquece essa parte de assinatura aqui embaixo, vamos olhar só para as intenções. A gente quer analisar aquelas intenções e ver se aquilo ali é uma intercalação válida ou não. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é X recebe 1, executar sequencial todos eles, né? Primeiro executa o P1 todo, depois o P2 todo, depois o P3 todo. Então foi X recebe 1, print Y e Z, Y recebe 1, print X e Z, Z recebe 1, print X e Y. E aí a ordem que vai sair é essa aqui, porque quando X recebe 1 e imprime Y e Z ainda vale 0. Aí imprimiu 0, 0. Aí esse cara aqui faz Y recebe 1. Quando ele imprime X e Z, o Z ainda é 0, mas o X já valeu 1, então ele imprime 1, 0. E esse cara aqui faz Z recebe 1 e quando ele imprime X e Y já valiam 1, ficou com 11. Tá? Aí aqui a gente tem uma outra possibilidade de intercalação, agora sim, né, já entrelaçando as operações. Então primeiro X recebe 1, depois Y recebe 1. Ó, X recebe 1, depois Y recebe 1. Então executou a primeira instrução do P1, a primeira instrução do P2. Agora ele vai executar a segunda instrução do P2, que é print XZ.
Aí vai sair aqui 1, 0, né? Porque o x vale 1, mas o z ainda vale 0, 1, 0. Aí vem print YZ, que é a segunda instrução do P1. Aí vai dar 1, 0 também, né? Porque o y vale 1, z vale 0, 1, 0, aí depois continua. O que é uma intercalação que não é válida? Não tem como a ordem ser x recebe 1, né? Vamos dizer que eu criasse aqui uma nova intercalação que fosse x recebe 1, y recebe 1 e print xy. Por que isso aqui não é uma intercalação válida de operações naquele ambiente ali? Porque ainda não teve a primeira do P3. Porque ainda não teve a primeira do P3 e o processo ele é sequencial. Não tem como eu executar o final do programa para depois executar o começo. Tá? Dentro de cada processo tem que ser executado sequencialmente. É entre processos que você consegue intercalar as operações. Isso eu não entendi. Ó, P3. você não entendeu por que não pode fazer print x, y aqui? Olha para as instruções lá. Qual é o processo P1? Qual é a ordem das instruções ali? Imagina que o programa que você escreveu. Qual é a primeira instrução do P1? X recebe 1. E a segunda instrução? Y recebe 1. Não. Processo. Ah, P1. Qual é a segunda instrução do processo P1? Qual o print? YZ. Tá bom. Processo P3. Qual é a primeira instrução dele? Z recebe 1. E a segunda instrução dele? Print. Tem como eu executar o print XY sem antes ter feito Z recebe 1? É só você pensar em um programa em Python que você escreveu que a primeira linha dele é Z recebe 1 e a segunda instrução é print XY. Não tem como você chegar na segunda linha do teu programa sem passar pela primeira, né? Não tem um jump, não tem nada ali. Agora a gente está avaliando possíveis intercalações de operações. Pensa que são os 3 processos, estão executando lá no sistema e a ordem que as coisas estão acontecendo. Fizemos várias sequências aqui, todas elas são válidas. E aí eu perguntei, isso aqui é uma sequência válida de intercalação? Mas nesse caso, Oi? mas nesse caso ele não chega na segunda operação do P3. Eu não terminei ainda, eu só estou falando o começo. Né? Tem que ter 6 coisas aqui, mas eu parei aqui. Vamos botar assim, ó. E a vida continua, tá? Certo. E eu só estou pedindo para analisar até aqui, se até aqui isso aqui é uma ordem possível de execução de operações para esses 3 processos. Você está convencido agora que não é? Ainda não, porque o processo P1 ele não tem Y nem Z e é válido. O processo 1 não tem Y e nem Z. É porque Mas ele aí enxerga, as variáveis são globais. Ah, Bota sim. assim, as variáveis são globais. Mas é que ele está falando que ele executou a segunda instrução do P3 sem executar a primeira do P3. É como se, tipo, num código ele executasse a linha de baixo antes da primeira. Imprimiu XY lá, print XY, né? Bom, ele ali tá botando Z igual a 1. Que Z, gente? Isso aqui é Y. Não, na primeira coluna ali, ó. A Z igual a 1, aí depois o print XY. Como assim? Primeira coluna? Aqui, Que coluna você está olhando? Aqui, a primeira coluna aqui, ó. Aqui? É. Não é que você está olhando isso aqui? Esquece isso aqui. Não, mas acho que é a dúvida aqui você tem dele. que olhar. Sim, aí você... Ah, tá. Tem que saber que aqui tem primeiro o Z recebe 1. Z recebe 1, depois tem o print XY. É, porque executou primeiro a primeira instrução do P3, depois executou a segunda. Agora, aqui, é possível, se eu fosse embaralhar a ordem que as coisas executam, é possível que primeiro P1 execute a primeira linha dele, depois P2 execute a primeira linha dele, depois P3 execute a segunda? Entendeu agora o que eu estou tentando explicar para você, né? Ou seja, você teria que executar o Z antes de qualquer print XY lá, você tem que executar o Z em qualquer uma das Qualquer não, a sequências. gente só tem um, a gente está fazendo Não, tudo só uma vez. mas outras lá que vai aparecer dele para frente, você vai ter que, antes, para poder executar o print XY, nessa sequência tua, você tem que executar o Z igual a 1 primeiro. Isso. É isso? Nessa sequência não, nesse processo P3. O problema é o processo P3. O processo ele é sequencial. O processo P3, o código dele é Z recebe 1 print XY. Em nenhum outro lugar tem print XY. O único print XY que pode aparecer é o que vem do P3. O P3 não pode executar a segunda operação dele sem ter executado a primeira. Porque programas são sequenciais. Professor, mas nesse caso a gente está levando em consideração, aí a gente está abstraindo, óbvio,
mas que é uma programação procedural. Se fosse reativa, por exemplo, poderia ser que a ordem... é procedural, sequencial, é aquela ideia de que algoritmo é uma sequência de instruções para resolver um problema, uma sequência finita de instruções. Programas são sequenciais. Ah, mas eu estou usando uma linguagem aqui que ela é reativa, evento, não sei o quê. É porque ela está criando as threads para você, que você deveria saber criar, e você está aqui para você aprender a criar as threads dos processos. Né? Porque eles criam um mundo lá que fica tudo fácil para fazer, né? Tudo acontece como mágica. E vai chegar um dia que nem programador vai precisar, você só vai chegar para o negócio e falar, eu preciso de um sistema que faça isso, isso e isso, com uma interface assim assado, e o negócio já vai cuspir o programa para você, né? Não deveria ser impossível, né? Se a gente pensa tanto em inteligência artificial para responder para mim quem descobriu o Brasil, para resolver equação matemática, eu não posso chegar para ele e falar, eu queria um sistema para fazer o controle das atividades complementares dos alunos de um curso de sistemas de informação, dou para ele lá o documento do que é considerado atividade complementar válida, digo para ele qual é o tipo de certificado que eu aceito como válido, quais são as informações que tem que ter em cada um dos certificados. Os alunos, cada um vai ter nome, número de matrícula, CPF, endereço, seja lá o que for. Já informo para ele de onde é que ele pega a informação do histórico do aluno e fala, tá bom, agora posto para ver o sistema funcionando. Isso já existe, professor. O nome disso é Vibe Code. Você pode falar para ele exatamente lá a descrição, ele vai... Você vai dando umas regras de negócio e ele constrói o... Manda ele fazer um sistema de cadastro de atividades complementares e ver se ele vai ser bom. Assim, do que eu falei, que eu nem tenha que avaliar o certificado para... Não, no código não. O certificado que vocês dão para ver se é um certificado válido. Porque lá tem a definição, né? Atividade complementar, o certificado tem que conter carga horária, data de início, data de fim, você não pode ter começado a fazer aquilo antes de ter entrado na UF. Então o sistema já tem que pegar o PDF do certificado que você vai mandar, ele lê, né? E ele vê ali as informações, vê se todas as informações que a regra diz que devem constar naquele certificado aparecem ali, e aí ele já faz o cálculo certinho da carga horária, já adiciona aquela carga horária para você, sem exceder o limite máximo de cada categoria também, aí tem um PDF lá que descreve qual é o máximo em cada categoria, né? Já teve um aluno que pegou o texto das atividades complementares, jogou no chat GPT e perguntou se os certificados que ele mandou serviam. Mas aí, o chat lá não entendeu, ele falou que o problema era do PDF, que a gente escreveu errado. Mas o chat GPT fez alguma coisa maluca lá que eu falei, não, está escrito aqui assim. Não, não era isso. É porque o PDF não tem toda a informação, tem que pegar a informação do site também. E aí o chat GPT não sabia disso, né? Ele olhou só no PDF. Vamos lá. E aí, tome nota disso no caderno, porque eu tenho que voltar. Ah, não, é mais fácil eu escrever aqui, ó. P1, P2 e P3, né? X recebe 1, Y recebe 1, Z recebe 1. Aí os prints eu não lembro quais são. YZ, aí XZ e XY. E aí eu pergunto para vocês, a saída final 000000 tudo zero é uma saída válida? Existe alguma possível ordem de intercalações que faça sair uma saída toda zero? Não. Não? Tá. Processo P2 pode imprimir 1 0 e processo P1 imprimir 0 1? Ah? Não, acho que pode... vamos assumir nessa ordem, porque eu não sei se no cima da ordem pode ser imprimir de novo, vamos assumir nessa ordem. Processo P2 pode imprimir 1 0 e processo P1 imprimir 0 1? Não. P2 imprimir 10 pode. Acho que nem... Hã? P2 imprimir 1 0 pode. É só rodar P1 P2. A pergunta é E, então você tem que Não, avaliar... pode não. Entendi. Tá bom? Pode ou não pode? Existe alguma possível intercalação que torne essa saída possível? Não.
Não? Acho que sim? Qual ordem? Se você diz que sim, você tem que apresentar a ordem. Tá. Se você diz que não, você não apresenta a ordem. P210. O que Então, tem que acontecer executa da P2 1 0? P1, X recebe 1. Tá legal, então vamos lá. X recebe 1, tem Print, X. print XZ. Print. Não posso botar print X. Tem que passar do P2. Faz sentido. Mas eu posso escrever o Y primeiro recebe 1 e depois escrever o print X. Quer que eu faça isso? Pode ser. Tá bom, e agora? Agora teria que ser o print do P1. Não, já não vai O dar. print do P1, que é YZ, E né? aí já não funciona mais. E aí já não funciona mais porque Y vale 1 e Z vale 0, né? Tá bom, então realmente não é possível. Não tem como. E se a gente for argumentar que não tem como, o P1 imprime Y e Z, né? Mas e o P2 imprime, para o P2 imprimir 1 e 0, para ele chegar a imprimir alguma coisa, antes ele vai ter que executar o Y, recebe 1. E isso já, por isso que eu falei que tem que ser na mesma ordem, né? Vamos ver. Eu acho que é assim. Do P1, não, tô falando nessa ordem, tá? Nós estamos analisando nessa ordem. Tem que ser na ordem do exercício, tá? Tem que ser o P2 imprime, depois o P1 imprime. Mas se fosse o primeiro P1 01, você rodava o P3. para ele executar 01, eu tenho que executar o P3, né? Isso, aí Eu depois- executei o P3, depois executo o P1, eu garanto 01. Aí P2. Mas aí, quando eu for fazer o P2, que é XZ, esse cara já executou. Né? E aí já vai dar um 1. Não, vai dar 1. Vai dar 1. Ah, é verdade. É verdade. O P1 imprimiu, o P1 já fez X, recebeu 1. Se X já recebeu 1, esse cara aqui já é um 0. O primeiro cara é 1. Não, mas o primeiro é 1 mesmo, né? O negócio é que o Z não pode ser 0, né? Porque o Z já teve que valer 1 aqui, senão o P1 nunca valeria 0,1. A ordem não permite. Professor, tem que Tá. Aí no de baixo, nessa ordem é não, mas mudando a ordem é sim. Então vamos dizer assim, que se a ordem não importa, né? Então não é P2 e P3 imprimir 11 e P1 imprimir 00. Você quer que na verdade P1 imprima 00 e depois o P2 e P3 imprimam 11. Aí você disse que isso dá, né? Tá bom, então façam isso aqui então com a ordem trocada. Qual é a ordem que vai ter que executar para isso aqui ser válido? Faz x igual a 1. X igual a 1. Vamos lá, x igual a 1. Print YZ. Print YZ. Aí Então faz, nesse momento aqui, quando imprimiu YZ, imprimiu 00, né? aí faz y, Legal. y igual a 1, z igual a 1. Aí agora é só fazer Y igual a 1, recebe 1, Z recebe 1, né? Aí agora é só. E agora qualquer um que eu imprima, perfeito, legal. Agora se eu quiser fazer primeiro P2 e P3 imprimirem 11, então depois P1 imprimir 0, aí não dá certo, né? Tá bom, ótimo. Professor, no exercício, você vai falar se a ordem importa ou não? Se eu não falar que a ordem importa, você seja perspicaz e acha uma ordem que pode. Lembra? Quando você disser que sim, você tem que especificar alguma ordem possível. Tá? Eu acho que o objetivo aqui é realmente não importa a ordem, porque se eu olhar para o gabarito, eu acho que eu digo que o 3 dá para fazer e eu digo quem é que tem que acontecer primeiro. Mas aí ser válido é garantia que a gente quer que isso aconteça? Não, aqui não tá. O que está em jogo aqui não é se é o que a gente quer ou se é o que a gente não quer. O que está em jogo aqui é se é consistente ou não é consistente. Ou seja, se você está violando ou não a sequencialidade de cada processo. Processos são sequenciais, você não pode mudar isso. É o teu código que você escreveu. A única coisa que faz uma linha ser pulada lá no seu código
Se tiver um if, um while, né, alguma coisa que faça uma repetição. Do contrário, se eu só botando as instruções ali em sequência, sem nenhuma estrutura de controle, vai executar naquela ordem. É assim que programas funcionam. Tá? É válido que quaisquer dois processos imprimam 00? Não. Não, né? Dá até para um imprimir 00, mas para um imprimir 00, obrigatoriamente o outro já tem que ter um 1, né? Porque o print vem depois de uma operação de atribuição. Perfeito. É aqui, viu? Eu falei que sim, ó. E especifiquei a ordem. Então, no enunciado, a ordem não importa. Você tem que achar alguma ordem que torne possível. Ou seja, se eu botar na prova e não disser que é naquela ordem, então você tem que ver se tem alguma ordem que é possível, se nenhuma ordem é possível, tá bom? Para ser consistente com o que está no slide. Tá bom. Aí a gente falou de consistência causal, a gente falou de relógio lógico, né, que são os relógios vetoriais, aprendemos a colocar lá o vetor de tempo. A gente ficou na dúvida de como é que comparava se um relógio, se um valor de um vetor era menor do que o de outro, né, se podia ser menor ou igual ou não. Aí eu postei lá no grupo que eu li no livro como é que está a definição da operação de menor. Isso está para cá. E a definição de menor é essa aqui, tá? Todos podem ser iguais, desde que pelo menos um seja menor. Essa é a definição de menor. E bate direitinho com isso aqui que a gente desenhou aqui, tá? Lúcia, você tinha falado que tinha achado algum problema aqui, mas não tem problema nenhum aqui não, né? Não, o que eu tinha falado era que, tipo assim, por exemplo, o H e o I tem dois... Você tinha dito que a gente não podia falar que se todos fossem iguais, se tivessem iguais, mas os outros fossem menores, ou seja, menor ou igual, que não dava certo para você fazer a ordem de precedência, que tinha coisa que era concorrente que ia dar como precedente, mas não tem. Se você quiser achar um, você acha um aqui e mostra pra gente. Eu confundi, então. Não, mas se achar, mostra, né? Aquela coisa. Achou alguma coisa que contradiz o que eu falei, pega e mostra que a gente analisa. Às vezes é eu que calculei o relógio errado, às vezes eu que dei a definição errada, mas a gente surgiu essa dúvida na aula passada sobre como é que eu veria se o vetor A é menor do que o vetor B, e aí a definição de menor é essa. Não sei se bate com como é na matemática, né? A definição de vetor menor. Acho que eu costumo fazer relação de ordem. Relação de ordem para vetor, não? Tá. Aí aqui foi definido assim. Para todos é menor ou igual e existe pelo menos um para o qual seja estritamente menor. Até porque se for menor ou igual para todos, poderia ser igual para todos, eles seriam iguais, não seria menor, né? Se para fazer uma relação de ordem total, eu acho que essa aí faria muito sentido. Faz sentido, né? Isso aí é para relação com precedência, né? Com concorrente, ela não... Se não for obedece. concorrente, aí você não vai obedecer essa regra aqui, né? Porque a regra é justamente, se o vetor de A for menor do que o vetor de B, então é porque tem relação de precedência. Se não for menor, é porque é concorrente. E qual é a definição de menor para vetor? Eu estou dando a definição de menor para vetor, que é essa aqui. Porque menor, quando você só compara dois escalares, é mole, né? 5 é menor do que 7, 10 é menor do que 15. E quando você compara, por exemplo, 10, 5 e 13, 8, como é que a gente vê se é menor ou se não é? E 5, 6, 5, 7? 5, 6 é menor que 5, 7? Então aqui está dizendo que sim. Porque todos são menor ou igual e existe pelo menos um que é menor. Desculpa, eu falei errado, é parcial, tá? É ordenação parcial? Não tem como ser total, porque você tem vetores que não são comparáveis. Tem vetores que não são comparáveis, é verdade. Fazer uma relação de ordem total nesse caso, mas como parcial, geralmente é isso mesmo. A gente só usa isso assim, quando é para facilitar uma notação, entendeu? Você não quer ficar o tempo todo falando que os elementos têm que ser todos menores e tal, aí bota definido desse jeito.
jeito, mas não tem muito significado teórico assim. Aham. Viu? Por isso que é bom ter um professor formar um matemático com a gente, né? Vamos lá. E é verdade, tem que ser uma ordenação parcial mesmo, né? Porque no sistema tem as operações concorrentes, os concorrentes não são ordenáveis. Né? Você define aqueles que são ordenáveis, os que não são ordenáveis são os que são concorrentes. Você vê, né? A matemática não mente, pode não fazer sentido, mas é verdade. Tipo que a luz faz curva, que o espaço entorta, quando um cara faz a conta e fala, e olha só, tá torta. A gente pode não entender por que tá, mas tá. Vamos lá. E o outro modelo de consistência que eu falei para vocês é que ao invés de a gente criar um modelo de consistência centrado no dado, ou seja, você olha para o repositório de dados, para aquele estado que cada réplica tem, e você olhando para as informações, você decide se aquilo ali é consistente ou não. Uma outra possibilidade é você ter um modelo de consistência centrado no cliente. Quando o modelo é centrado no cliente, você pode até olhar para aquele conjunto de dados com aquelas réplicas todas e eles não estão com algo consistente. Mas pelas regras que você estipulou para como cada cliente acessa o repositório, você fala assim, ah tá, o repositório não está, mas do ponto de vista dos clientes está tudo consistente. E aí a gente chama isso de um modelo de consistência centrado no cliente, não um modelo de consistência centrado no dado. O que é uma coisa que você pode fazer facilmente do lado do cliente, que permite que aquele cliente sempre veja algo consistente, mesmo que o repositório como um todo não esteja consistente? É só dizer que cada cliente só acessa uma mesma réplica. Se ele só acessa uma mesma réplica, desde que as operações estejam na ordem consistente naquela réplica, ele nunca vai acessar uma outra, né, para ver uma ordem diferente do que ele está consultando. Mas isso só funciona se aquele que faz a alteração sobre a réplica só fizer naquela réplica também, não fizer nas outras réplicas. E se uma fizer na outra... Aí já era. Agora, o fato da alteração só poder ser feita na réplica que esse cliente está consultando, garante que ele vê sempre a versão mais recente, mas você não garante que outros clientes acessando outras réplicas vejam a versão mais recente, porque nas outras réplicas não está atualizado ainda, mas em algum momento vai ficar. Também é um para um, né? Tipo, é uma réplica por cliente. É uma réplica por cliente, tá? Que funciona muito bem em certas situações, por exemplo, localização geográfica, um repositório de dados que é acessado pelo mundo todo, então você cria uma réplica próxima aqui, uma réplica local para você aqui em Niterói. Então você vai sempre estar acessando essa réplica aqui próxima. Se você for o único que pode atualizar aquele dado também, então para você estar sempre consistente, os outros que estão em outro canto do mundo e quiserem ver seus dados, mas só para leitura, eles não podem alterar para a escrita, eles só podem ler desse repositório. E eles pegarem da cópia deles, logo de cara não vai estar a versão mais atualizada, porque está só na tua réplica, mas em algum momento tua réplica vai comunicar as outras e os outros vão começar a ver aquela informação atualizada. E porque demora para que a atualização chegue nos outros, a gente chama isso também de um modelo de consistência eventual. Em algum momento vai todo mundo ver a mesma coisa, mas não é instantânea. Mas aquele que modifica, aquele vê. Por que é importante aquele que modifica ver? Porque se aquele que modifica não vir, ou se puder mudar para aquele que modifica, pode acontecer uma situação em que ele não consegue ler o dado que ele mesmo escreveu. Pô, como é que ele escreveu 10, mas na hora que ele lê é 5, é um valor antigo? Ou se ele, porque ele é o único que pode escrever, né? Como é que ele escreve 10 e quando ele lê depois está 15? Se é só ele que pode escrever naquele dado. Tá? E aí a gente tem os 4 modelos distintos de consistência para a gente colocar nesse repositório, que é a leitura monotônica, escrita monotônica, leia as suas escritas e escrita segue leitura. Leitura monotônica é se um processo ler um valor X um valor de um item de dado X, qualquer outra leitura vai entregar para ele ou o mesmo valor ou um valor mais recente. Você não pode ler primeiro um valor novo e depois ler um valor antigo.
importa o que foi que mudou. Tá? Escrita monotônica é o mesmo princípio para a escrita. Depois que eu escrevi um valor, a outra escrita vai acontecer sobre o último valor que eu escrevi. A escrita sucessiva. Se eu acabei de escrever e agora vou ler, eu tenho que ler o que eu escrevi. E se eu li para escrever alguma coisa, entre ler e escrever, aquilo ali não pode mudar. Qualquer operação de escrita sucessiva executada por um processo X será realizada sobre uma cópia X atualizada com o valor de... Ah, não. Não tem que ser o último valor que ele leu, mas tem que ser o valor mais recente daquele dado. Mas então você está dizendo que vários processos podem, não um único processo pode escrever, né? Aí, pelo que você está falando mas aí como ele vai e coloca aqui, deixa eu ver aqui quais são as restrições aqui. Cliente sempre acessa a mesma réplica, apenas um processo pode modificar o item de dado X. Apenas um processo pode modificar, mas não necessariamente tem que ser esse cara que lê. E aí é possível que eu, entre ler e sobreescrever, pode ter acontecido alguma outra atualização. Vamos botar aqui. Mas quem vai fazer essa atualização? Outro processo. O cliente ele só lê de uma réplica. Mas quem escreve pode ser algum outro processo, não o mesmo processo que lê. Aqui. Cliente sempre acessa a mesma réplica. Apenas um processo escreve sobre o item de dado. Não é o mesmo cliente que escreve, pode ser um outro. Uhum. Aí, mas ali na frente você fala, como é que é? Leia sua escrita, não é Vamos isso? botar aqui. Leia sua escrita. Escrita segue leitura. Qualquer operação de escrita sucessiva executada por um processo em um item de dado X será realizada sobre uma cópia de X atualizada com o valor lido mais recente pelo processo. Ou seja, aquele processo que pode escrever, ele vai ter que ler antes para poder escrever alguma coisa em cima desse... E a escrita vai ter que sobrescrever ou o mesmo valor que você leu ou um valor mais recente do que aquele, mas não um valor mais antigo. Tipo, um cliente pode ler só uma réplica, mas vários clientes podem ler a mesma réplica. Vários clientes podem ler a mesma réplica, mas cada cliente só lê de uma réplica. E o valor, ele só pode ser atualizado por um único processo, mas não necessariamente é esse cliente, pode ser um outro. Mas aí, tipo, um cliente ele pode comunicar com esse processo para escrever. Não filosofa demais sobre a coisa não, a regra é essa. Só existe quem lê, só lê de uma fonte, e se o dado pode ser alterado, só tem um que pode alterar. Essas são as condições. Tá? Deixa eu ver que horas são. Acho que 10 para 9. Hã? 10 para 9. 10 para as 9, tá toda hora, né? Fazer chamada? Deixa eu ver se... vamos ver aqui se... Tem mais coisas que eu queria falar, mas eu acho que vai ficar muito atropelado se eu for falar agora. Deixa essas informações que eu dei agora assentarem, né? E aí na quarta-feira a gente vê o resto da matéria.